Ok, seguimos agora, temos a reportagem da Cheryl Amaral, né, sobre aí Dallagnol e Moro. Sérgio Moro lá e o Dallagnol, eles estão unidos aí agora, pedindo uma comissão de prisão em segunda instância. Vai, pode rodar. Um dos pontos que mais está gerando debates entre os deputados é a possível volta da prisão após condenação em segunda instância. O senador Sérgio Moro e o deputado federal Deltan Dallagnol deflagraram esta semana uma ofensiva para reabrir a discussão sobre a prisão de condenados pela Justiça em segunda instância, o que é uma das bandeiras da Lava Jato em que ambos atuaram. O projeto, que havia sido arquivado, precisa reunir no mínimo assinaturas de 27 senadores. A proposta já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas não avançou. Agora, Moro e Dallagnol querem a aprovação na comissão especial, porque para eles é de extrema importância para o Brasil. Em 2019, o STF reviu decisão anterior e proibiu a prisão após condenação em segunda instância, apontando que a Constituição estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso permitiu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixasse a prisão e abriu caminho para que ele vencesse a eleição de 2022. Muito bem, eu não vou dar nem pitaco nessa área porque tem dois profissionais do direito aqui. Ricardo, começa contigo. Isso é um assunto, eu sempre falo que o STF ele quer legislar, né? Isso já está na Constituição Federal. O artigo 5º fala, ninguém poderá ser considerado culpado até que a sentença penal condenatória seja transitada em julgado. Então, precisa que haja uma sentença penal condenatória transitado em julgado. O que é transitar em julgado? É exaurir todos os recursos possíveis, seja de segundo grau ou terceiro, enfim. É transitar em julgado, é dizer, agora não cabe mais nada, agora você tem que cumprir a pena, não tem mais o que fazer. Então, se a condenação partir da segunda instância, do segundo grau, então, existem outros recursos. Existe recurso para o STJ, para o próprio STF. Então, eu estou falando do aspecto legal, não moral. Moralmente, eu acho que o próprio Moro, como o Dallagnol, o único meio para modificar a Constituição Federal seria através de uma PEC, projeto de emenda constitucional. Então, eu acho que vai ter uma dificuldade absurda de aprovar. Acho que não é muito interessante que haja uma PEC nesse sentido, porque vai desfavorecer a própria esquerda. Então, na conjuntura política que a gente tem hoje, eu não vejo isso dando certo lá na frente. Claro que é a bandeira do Moro, né? O Moro ele ganhou fama por conta da própria Operação Lava Jato. Então, ele foi o protagonista, juntamente com o Dallagnol. Então, eles vão levar essa bandeira. Foram eleitos também defendendo essa bandeira, a bandeira da corrupção, mas, constitucionalmente falando, o princípio é que haja sentença penal condenatória transitada em julgado. Até então, todos serão considerados inocentes perante a própria lei. O outro operador do direito nessa bancada, Samuel Costa, por favor. Olha, o nobre causuístico, né, o doutor Ricardo Frota, ele se equivoca em um termo. Primeiro, não há afirmativa legislativa, foro, né, de incompetência do STF falar isso. O que o STF faz nesse caso, né, no bojo do artigo 5º, inciso 57 da CFB/88, é simplesmente dizer o direito no aspecto literal. Mas por que ele mudou? Uma hora ele falou uma coisa e outra hora... Então, isso já não está na Constituição? Já não está no artigo 5º, que ninguém poderá ser considerado culpado até que haja uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Olha aí, ó, mais uma vez... Agora o Samuel quer fazer o quê? Mais uma vez... O STF está certo, né? Ele pode interpretar a Constituição do jeito que ele quer, por conveniência. Porque se numa ocasião eles interpretam de um jeito e de outra, então a Constituição é melhor rasgar. Não precisa cumprir Constituição, já que é o STF que decide. Para que existe Constituição Federal? Pois é, Ricardo, tá aí, ó, a prova que o Lula é uma pessoa inocente.
princípio da presunção da inocência ou princípio da não culpabilidade. Eu nunca disse o contrário. A grande diferença aqui, pessoal, é que o Ricardo é constitucionalista de ocasião. Quando é conveniente para ele a Constituição, ele coloca debaixo do sovaco dele. E aí, quando ele é contrário, ele é contra. Ou seja, se houve mudança no entendimento do STF para criar manobra e tirar o Lula da disputa das eleições de 2018, significa crer, segundo o doutor Ricardo Frota, que o STF agiu de forma equivocada. É a fala do Ricardo. Viu como a gente desmascara as pessoas aqui num programa ao vivo? Por isso que é bom vir para um debate franco e aberto, para a população de casa assistir e tirar suas próprias conclusões. Se o bojo do artigo 5º, inciso 57 da CFB, adere, o rol é taxativo, imperativo, afirmativo, e diz que qualquer brasileiro naturalizado gozará do princípio da presunção da inocência até sentença condenatória transitada em julgado. O processo do Lula, lá no sítio de Atibaia, não havia sido transitado em julgado. E aí vem o Ricardo, reiteradamente, em programas pretéritos, dizer que o Lula era um descondenado e que deveria estar na cadeia. Ricardo, tem que ser... Quando a gente ama a Constituição e a democracia, e principalmente a verdade, a gente, pessoal, tem que defender uma coisa só. Ele que é o oportunista. Quem age aqui de demagogia e hipocrisia é o Ricardo Frota, que sempre gosta de me dizer aqui no programa. Eu sempre questionei o STF. Então quer dizer que naquele momento, no primeiro momento, ele estava certo? E depois mudou e estava errado? Como é que é? Não, eu não estou entendendo. Eu peço coerência. Tá. Em nenhum momento eu disse que naquele momento, quando o Lula foi condenado em segunda instância, ele não gozava do princípio constitucional da presunção de inocência. Em nenhum momento eu falei isso. Eu falei das manobras. Por que o STF mudou? Só para beneficiar ele. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. São os mesmos ministros, mudou um ou dois. Por que mudaram? Eles mudam conforme a conveniência. Hoje eles tomam uma decisão, amanhã, se for conveniente para eles, eles mudam. Eles fazem interpretação da Constituição da forma como eles querem. Então é melhor o quê? É melhor rasgar a Constituição. Acabou. Deixa eles decidirem o rumo do país. Pessoas que não foram eleitas estão decidindo o rumo do nosso país. Por isso que o desembargador e, consequentemente, os ministros do STJ, STF, TST, STM, etc., eles não são eleitos pela vontade popular. Porque senão a gente vai ver isso aqui, o que o Ricardo tenta implementar no programa. Ou seja, ou o STF está equivocado em 2019, ou ele se equivocou agora. Das duas maneiras, o Lula goza do princípio da presunção da inocência. Eu não estou conseguindo compreender porque toda essa raiva do Lula. Eu, particularmente, faço antagonismo ao desgoverno do Bolsonaro. Mas eu quero que o Bolsonaro tenha o princípio da ampla defesa, do contraditório, que o devido processo legal, não só o Bolsonaro, quanto qualquer um. Olha, pessoal, você não sabe as aberrações jurídicas que ocorrem aqui no município de Porto Velho. Pessoas já sentenciadas pela mídia, pela imprensa, irresponsável, que joga o nome das pessoas na lama, caga a pessoa todinha, essa que é a verdade. No final do processo, professor Herbert, ninguém tem coragem de dar um guardanapo para o cara se limpar. E fica lá, o cara jogado, o nome dele na lama para sempre, ad eterno e de infinito. Eu creio que ao invés do Deltan e o Moro, que são dois picaretas, que fizeram um monte de manobra, porque se hoje o Lula está sendo presidente da República, é graças ao Deltan e ao Sérgio Moro. Que se ele tivesse sido eficiente, né, não tivesse agindo com ganância, com ódio, com antagonismo, talvez hoje o Lula poderia ter sido condenado. Agora, o que a gente precisa frisar é que a gente não pode endemonizar o STF, não. Tem muitos erros. Bora, Samuel, vamos embora. Concluição, senão o problema fica só com você. Ministério Público no primeiro grau, segundo grau, e hoje. Ontem foi o Lula. Amanhã pode ser você. Muito bem. Vai, Herbert. O Herbert pediu a vez para ir na carona do Samuel. Vai, Herbert. Telespectador que está em casa nos assistindo, preste bem atenção. Aqui tem um ser humano que está falando um papo reto com você. Eu fui vítima de uma operação policial política de Estado. Delegados e agentes de polícia preparados para assassinar a reputação. Fui preso, humilhado, reputação na lama, como disse aqui Samuel. Graças a Deus, consegui provar que era inocente na primeira instância. Não fui para a segunda instância. Ali mesmo, na primeira instância, foi resolvido.
Agora, por quê? Porque sou funcionário concursado, me endividei para pagar bons advogados para provar que eu era inocente. Agora eu pergunto a você, cidadão do bem, quantos tribunais, quantas varas estão preparadas para assassinar reputações? E o Ministério Público, que não faz investigação social? Ele te acusa, aí chega numa audiência e pede tua absolvição. Isso aconteceu comigo. Imagine quando vai para a segunda instância. E aí você tem o direito de recorrer para a terceira instância. Mas você recorrer preso, você sabendo que você é inocente, está errado. Cadê a presunção da inocência como está na Constituição? Tem que prevalecer. O cidadão ele tem que recorrer até a última instância e responder em liberdade. Essa história de ir preso na segunda instância é uma aberração, porque nossas varas, os nossos tribunais e as nossas polícias têm um lado do corpo podre, preparado para assassinar reputações. Zezinho? Olha, eu vejo o seguinte, o Moro e Dallagnol, eles sempre tiveram essa, mesmo ele como ministro da Justiça, ele tentou emplacar esse projeto, não conseguiu êxito, e a condenação em segunda instância é algo que nós precisamos avançar mais esse debate, até com o Congresso. Por quê? Porque hoje nós temos os presídios. Essa cultura de condenar no Brasil, ela é muito assim, ela é muito avançada. Eu vejo assim, nos Estados Unidos não tem segunda instância, mas tem uma coisa, Cícero. Se o promotor ele errar, ele na verdade ele é processado e ele paga, entendeu? Aqui no Brasil aquela lei, né, Samuel, ela não conseguiu passar do Ministério Público. Então, essa coisa do acusador, de acusar de dia e de noite, com essa cultura de condenar... Mas sabe por que não passou, Zé? Porque eles podem errar. Eles podem errar. Mas nos Estados Unidos é diferente. Zezinho, eu fui acusado, e quando eu li a acusação, eu disse, meu Deus do céu, será que eu sou tudo isso? E quando chegou na audiência, o próprio Ministério Público me pediu a minha absolvição, Zezinho. Isso é um absurdo. Agora, eu fiquei doente, infartei, tive problema de saúde, fiquei prejudicado. E aí, cadê o Estado? E tem mais. Quem vai receber a indenização é meu filho. Então, o que nós queremos é avançar. Eu acho que até trazer isso ao debate, o Congresso debater, mas tem que melhorar muita coisa. Porque, Cícero, hoje, os presídios brasileiros são depósito de gente. Hoje tem mais preso provisório. Hoje, pô, nós estamos chegando aí a quase 1 milhão de reeducandos no Brasil. E quantos deles que vão para lá, para dentro do presídio, que pelo um crime, e lá vira PhD, e lá volta a praticar. Então, nós estamos enxugando gelo. Então, nós temos que melhorar tanta coisa para a gente chegar. Temos mais coisa. Essa coisa aí do Moro está querendo, era uma bandeira dele lá de campanha, mas eu acredito que nós precisamos melhorar muito, mas muito, muito, porque o Estado brasileiro ele perdeu a capacidade de gestão no sistema. É isso mesmo. Então, o que nós vemos, o que nós estamos vendo é o seguinte. É uma vontade de querer o Supremo por 2 vezes. Uma vez ele barrou a prisão segura, depois uns dizem que foi para beneficiar o Lula, né? Alguns dizem isso, né? Agora, eu não quero crer que seja, mas já houve alguns analistas que também foi 6-5, né, Samuel? E o interessante é o seguinte, se a gente tirar a figura do Lula aqui, vamos esquecer o Lula, toda direita, esquerda, centro, gnóstico, o que for, é contrário à prisão de segunda instância. Isso aí, pessoal, é um sentimento, Zezinho, de vingança. Por exemplo, até 2015 nós tínhamos mais de 148 mil mandados de prisão em aberto.
Para ter uma ideia, semana retrasada, a Polícia Civil fez a abordagem de um senhor, foi preso porque tinha um mandado de prisão em aberto para ele desde 2011, Herbert. Desde 2011, o mandado de prisão em aberto para o cara, e o cara não sabia. Então, tipo assim, eu acho que é importante, né, essa política do cárcere. Eu acho que a pessoa tem que ir para lá para reeducar, etc. Mas como você bem frisou, o presídio Urso Branco, que foi, né, protagonista a nível internacional, hoje é o presídio de entrada. Eu vou errar por 30 a mais, 30 a menos. E outra coisa... Mais de 500 pessoas estão presas, doutor Ricardo. Zezinho, e outra coisa, só um minuto. E outra coisa, só 30 segundos. Outra coisa, você tem a reputação assassinada, né? No meu caso. Eu apareci em tudo que é jornal, site, rede, nível nacional. Apenas, aqui, eu conto nos dedos, os jornalistas que deram, né, notícia favorável a mim depois que eu fui inocentado. Tal Cícero foi um deles, o Alan Lex, o Paulo Andreoli, né, e eu não posso, Roberto Cupê e o Carlos Esperança. Só 5. Mas aí você já foi então, lixamento. Fui lixado. E aí, execração pública. O que o Delanol está fazendo e o Moro, é como disse aqui o Samuel, é vingança. Cidadão, preste bem atenção. Mas isso gera Nosso país não é um país Só um pouquinho, desenvolvido. Mesmo que fosse, tem que respeitar. Os países mais civilizados, a prisão só ocorre depois de transitado e julgado o processo. Esse negócio de execração pública, a escola de base em São Paulo é um grande exemplo disso, né? A Globo acabou com eles, embora eles tenham ganhado uma indenização milionária, mas assim, a sua reputação acaba, não tem dinheiro que pague a sua moral. Não tem dinheiro. Ricardo pediu 30 segundos, vai. Cícero, tu falou logo no início, tu falou a questão do que eles podem errar. Né? O Ministério Público pode cometer erro, todo mundo pode cometer erro, mas não deve. Porque se trata da liberdade de um ser humano, da liberdade de uma pessoa. Então, lá nos Estados Unidos, diferentemente daqui, lá eles fazem, Herbert, uma investigação séria, para não restar um mínimo de dúvida. Eles fazem investigação aqui, social e criminal. Inclusive o Ministério Público. Para poder chegar, não, realmente ele merece ser condenado, para não restar dúvida. Aqui não, aqui basta meros indícios para você poder processar, para você poder denunciar manchete uma de pessoa, site, só basta isso. Manchar a imagem de uma pessoa, como aconteceu com o Herbert. Realmente assassinou a imagem, a reputação de uma pessoa e depois descobriram que ele não tinha nada a ver com isso. Foi absolvido. Mas até que chegue nesse dia da absolvição, o estrago na vida do ser humano já foi feito. E isso pode ter certeza. Isso daí não volta, porque eu sempre falo que falar mal, denegrir a imagem de alguém, gera uma repercussão gigantesca. Agora, fazer algo bom fica no anonimato. Ninguém sabe, ninguém fica sabendo. Muito bem, vamos lá. O que é, Zé? Eu não tinha concluído, né? Ah, tá. Desculpa. Então, eu vou concluir em 30 segundos. O que nós precisamos mesmo, eu sei que uma reforma do judiciário, isso distante, não teve. Porque não teve nem a CPI do Lava-Toga, não vai ter. Mas... E está na Bíblia, né? E está na Bíblia, lá, Apocalipse 12:10. O acusador das nossas vidas acusa de dia e de noite. Então, ninguém escapa de alguém que pega para dizer assim, que o papel do Ministério Público é de promotor de justiça. É ele buscar ali, como é que... Os Estados Unidos é assim. Buscar justiça. Buscar justiça. Como é que dá para dissolver? Aqui não. Aqui é como é que faz para condenar? No Brasil. Então é o inverso. Quer dizer, nos Estados Unidos como é que faz para absolver o réu? No Brasil, Cícero, é diferente. Como é que faz para condenar? Busca a maneira de condenar. Por isso que nós enchemos os presídios e está aí, e sem solução, porque eu já trabalhei durante 6 anos. Em presídio, não, dentro dos presídios. Essa concessão aqui foi um trabalho que eu fiz dentro dos presídios. Estudo da Bíblia, remissão de pena. E outra coisa, o Estado ele não prepara a pessoa, ele não reeduca para inserir no mercado de trabalho. Muito pelo contrário. O Estado brasileiro, eu não estou falando do Estado de Rondônia, não. O Estado brasileiro, ele perdeu essa capacidade aí, não reeduca ninguém. Só tem no Brasil 2 projetos, a PAC e mais outros que conseguem, com presídios de 200 pessoas,
reeducar e reinserir na sociedade. Então, para isso, temos que ter esse debate público.